Olá! No Repórter Eco de hoje você acompanha a nova expedição da família Schurman. Conheça também o documentário sobre povos indígenas isolados do Brasil. E ainda os impactos da produção e consumo de carne bovina. Pesquisas mostram que a criação de gado acaba com áreas de floresta e a dieta com excesso de proteína animal prejudica a saúde. Filme alerta que a destruição da Amazônia ameaça a sobrevivência de um grupo isolado na terra Araribóia, estado do Maranhão. E o comandante da família brasileira de velejadores fala sobre a próxima jornada em defesa dos mares e oceanos. A criação de gado gera graves impactos, avança sobre áreas de floresta, emite poluentes e acelera os efeitos do aquecimento global, além de usar grande quantidade de água. E o consumo exagerado de carne pode causar doenças como câncer. Os cientistas recomendam uma dieta equilibrada para poupar a natureza e a saúde humana. O gado no lugar das árvores. A paisagem muda na Amazônia. Toda a área que já foi aberta, desmatada na Amazônia, algo em torno de 63% hoje é ocupada por algum tipo de pasto. É muita coisa. O Brasil tem o segundo maior rebanho mundial de bovinos, atrás apenas da Índia. É o maior exportador. No último relatório de produção da pecuária municipal, divulgado em 2017 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país tinha um rebanho de 214 milhões de cabeças de gado bovino. A região norte foi a única a apresentar crescimento no rebanho, 48 milhões de cabeças de gado. Tudo isso para sustentar um consumo que é mais do que nutrição. É claro que existe a questão da disponibilidade dessa carne e também da forma como a gente tem agora, nos últimos anos, uma ascensão econômica de uma parcela da população que traz aí, então, o acesso a diferentes produtos alimentícios. E a carne vermelha, ela é um alimento que ele é um grande marcador social. O acesso à carne vermelha e ao tipo de carne vermelha que essa pessoa tem, muitas vezes denota em qual escala social ela está inserida. Com o tempo, os bois passaram na frente da mata. Os números da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, indicam que a agropecuária é responsável por 15% das emissões de carbono no mundo e uma das principais fontes de degradação da terra e da água. O boi, no seu processo digestivo, ele produz muito metano. O metano é um gás de efeito estufa muito forte, né? Ele se transforma em CO2, que é o gás carbônico. Afora o processo de desmatamento que emite muito carbono para a atmosfera. Portanto, a produção da pecuária é altamente impactante, é uma das mais impactantes do ponto de vista ambiental. Ainda segundo a FAO, o consumo de carne no mundo aumentou rapidamente nos últimos 50 anos. Sua produção hoje é quase 5 vezes maior do que no início dos anos 1960. De 70 milhões de toneladas, passou para mais de 330 milhões em 2017. O alto consumo da carne vermelha está relacionado ao surgimento de doenças, como câncer. Mas vem dela a proteína que sustenta boa parte da população. Esta pesquisadora de história da alimentação explica: nem sempre o consumo foi tão fácil e farto assim. Quando a gente pensa nos índios, eles conseguem a carne deles por meio de caça. Portanto, é muito mais difícil você ter uma grande porção para cada um dos membros da tribo do que hoje, por exemplo, que você pode ir até o açougue, comprar as peças de picanha, de contrafilé, enfim, e compor o seu churrasco que você vai compartilhar com a sua família.
Para esclarecer a população sobre o impacto da produção de carne para o meio ambiente na Amazônia, o Greenpeace criou a campanha Carne ao Molho Madeira. A ideia é alertar o consumidor e os supermercados sobre a origem do produto, checar se a carne chega às prateleiras contaminada com desmatamento. O que o consumidor pode fazer? Em primeiro lugar, repensar o seu consumo e reduzir o seu consumo de carne e substituir por proteínas de origem vegetal. E cobrar dos frigoríficos e dos supermercados de onde você come a carne ou no açougue, de onde vem essa carne? Pergunte, porque no ato dele de consumo, no ato de escolha, é uma escolha política. Entender que o comer é um ato fisiológico, social, cultural, e que por isso as escolhas que eu tenho que eu faço do meu prato vão ter impactos fisiológicos, sociais e culturais e econômicos. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. CPI da tragédia da Vale em Brumadinho é concluída. A comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pede o indiciamento de 13 funcionários da mineradora e da empresa Tuvisud, todos citados por crime de homicídio, lesão corporal e crime de dano. A barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro. 249 mortes foram confirmadas. 21 pessoas seguem desaparecidas. Os alertas de desmatamento na Amazônia sobem 203% de junho a agosto, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Foram 4.892 quilômetros quadrados sob alerta. Os dados são do Sistema DETER-B do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse em São Paulo que o governo federal tomou todas as medidas possíveis para conter as queimadas. Sem apresentar números, Salles assegurou que a tendência já é de controle dos focos na Amazônia Legal. O Pantanal registra 334% mais focos de queimadas de janeiro a setembro de 2019, comparado ao mesmo período de 2018. Ao todo, já são 4.515 focos. O bioma teve 25% menos chuva neste ano e temperaturas de 4 a 6 graus Celsius mais altas. Ventos fortes ajudam a propagar o fogo, na maioria das vezes causado pelas atividades humanas. É o que informa o INPE. A situação levou os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em parte cobertos pelo Pantanal, a decretarem situação de emergência. E você vai ver daqui a pouco. Os preparativos para a nova expedição da família Schurman. A missão agora é documentar a poluição dos oceanos por lixo plástico. E a seguir, documentário mostra como a destruição da Amazônia coloca em risco a sobrevivência de um grupo de índios isolados. O Repórter Eco volta logo mais. Os desmatamentos e queimadas na Amazônia colocam em risco povos indígenas, inclusive os isolados. É o que alerta o documentário sobre a terra indígena Araribóia, no Maranhão, uma das mais ameaçadas. O filme teve o apoio do ISA, Instituto Socioambiental. Essa é a nossa terra, terra indígena Araribóia. Nela vive meu povo, os Tenterraro, também conhecido como os Guajajara. Essa terra também é do povo Auaguajá,
os isolados. Pessoal, aqui é o acampamento deles aqui, ó. Eles já estão vindo pra cá, eu tô com medo aqui, ó. Eles estão voltando pra cá. As imagens destes índios da etnia Waguajá são raras. São conhecidos como autônomos, resistentes, ocultos, não contatados, isolados. Termos usados para definir aqueles que vivem no chamado isolamento voluntário, afastados de outros indígenas e de não indígenas também. Eles recusam a interação, embora saibam da existência de outras sociedades. O registro do cineasta Fly Guajajara está no filme Kaazar Ukizeuá, Os Donos da Floresta em Perigo, narrado por ele. Um momento inesquecível para todos nós. A gente não acreditava que o pessoal estava ali, né? Os nossos parentes estavam ali. Os índios isolados da etnia Waguajá foram vistos na terra indígena Araribóia, no Maranhão. É uma das mais ameaçadas da Amazônia, terra deles e também do povo Guajajara. São entre 30 e 60 indivíduos que formam um dos últimos povos de caçadores e coletores do mundo. A floresta em pé, para eles, é uma questão de sobrevivência. Há muito tempo, a nossa terra vem sendo invadida por caçadores, narcotraficantes, poceiros e madeireiros. No início era uma grande floresta e a gente andava livre dentro dela. E aí construíram uma estrada, depois outra e depois mais uma. E por último veio a ferrovia, que dividiu o território e as nossas famílias. O indigenista Carlos Travassos foi coordenador geral de índios isolados e recém-contatados da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, entre 2007 e 2016. Essa imagem, né, ela traz uma informação irrefutável da existência deles e expõe publicamente também essa vulnerabilidade que eles estão expostos, né, com essas invasões de madeira, com as invasões do território para abertura de pastagens, caçadores. Os anciões sempre diziam que tinham outro povo morando nessa terra. Parece que são entre 40 e 60 pessoas, mas ninguém sabe muita coisa sobre eles. A gente sempre respeitou a vontade deles de não se aproximar. A gente acredita que eles tenham tido alguma experiência negativa no passado, né? Ou por contágio de doenças, ou por alguma ação violenta, né, que tenha ocorrido sobre eles. A fome, a sede, a tristeza, a falta de cônjuges, a necessidade, por exemplo, de calar as crianças, de fazer com que as crianças não chorem, porque o grito das crianças pode alertar pessoas que possam estar lá para matar eles. E essa ideia de gente que está lá para matar eles é algo recorrente na história dos Guajá. No livro Cercos e Resistências, Povos Indígenas Isolados na Amazônia Brasileira, o Instituto Socioambiental destaca que a porção de floresta no território do nosso país é a região do planeta com o maior número de comunidades nativas classificadas como isoladas. São 114 registros, 28 confirmados pela FUNAI. A história do Brasil, né, da colonização, da formação do Estado brasileiro, é marcado por esses contatos forçados com grupos indígenas, em geral, com intenções de utilizar os territórios para ser ocupado, para atividade de colonização e tudo mais. Eu deixei ele me ver para que a gente levasse a imagem um do outro. Será que a gente vai se ver novamente? Ao longo dos anos, o Estado brasileiro percebeu que essas situações de contato eram muito nocivas a esses grupos. E também, após a Constituição de 88, passou a se considerar também a vontade desses povos, né? Ou seja, qual que é a vontade que eles têm em estabelecer o contato com a nossa sociedade. Para proteger a terra indígena Araribóia, lideranças da etnia Guajajara criaram em 2013 o grupo Guardiões da Floresta, de combate ao desmatamento. Cada árvore que os madeireiros estão levando de dentro da nossa terra, do nosso território, está levando vida ao ar.
Já foram assassinados 3 guardiões da terra indígena Araribóia pelos madeireiros, né? E é por isso que a gente está aqui hoje tentando divulgar a situação crítica do nosso território para defender vida. Eles buscam denunciar, né, essas invasões, mas muitas vezes também acabam optando, né, por solicitar aos invasores que se retirem, em algumas situações ainda mais conflitivas, né, a expulsão física desses invasores. Qual é a sua esperança? Que tenhamos uma proteção que não venha afetar diretamente aos nossos povos, né? De 2 povos dentro de uma terra. Sem floresta nós não somos nada. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O guardião das águas amazônicas. O peixe-boi amazônico é um animal da ordem dos sirênios, que vive apenas na água doce. Só é encontrado nos rios da bacia amazônica e em nenhum outro lugar do planeta. Estas cenas do menor das 4 espécies de peixes-boi no mundo são do Centro de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos do Instituto Mamirauá, a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil. Criado em 1999, o Instituto fica a cerca de 650 quilômetros a oeste de Manaus e realiza vários programas de estudo e manejo de recursos naturais na região do Médio Solimões, estado do Amazonas. Mamirauá e a reserva de Amanã fazem a reabilitação, monitoramento e reintrodução na natureza de filhotes órfãos do mamífero. O Lago Amanã é a casa do peixe-boi amazônico, uma das 1.182 espécies brasileiras em risco de extinção. A principal ameaça é a caça internacional para obter a carne, popularmente apreciada na região. O Instituto Mamirauá promove um projeto de educação ambiental junto à comunidade para mudar o hábito de caça de subsistência da espécie. Além disso, o uso crescente de redes de pesca aumentou o registro de captura acidental de filhotes. A degradação do seu ambiente natural em virtude dos desmatamentos, assoreamentos nas margens, poluição dos rios, hidrelétricas e mudanças climáticas colocam ainda mais em risco a sobrevivência do animal. O biólogo Diego Alexandre de Souza, da Associação Amigos do Peixe-Boi, lembra que a sociedade pode ajudar na conservação da espécie. Diz que é preciso evitar a compra ou o comércio, não poluir as ruas e os rios e não desmatar a floresta. O incentivo aos projetos de pesquisa e conservação e o apoio da comunidade podem contribuir para evitar o desaparecimento do peixe-boi amazônico dos rios da maior floresta tropical do mundo. E aguarde, porque tem mais! A próxima aventura da família Schurman. Os velejadores vão registrar a poluição por plástico em campanha pela preservação dos mares e oceanos. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A família Schurman se prepara para uma nova expedição. Os velejadores querem registrar e divulgar para o mundo a situação dos mares e oceanos da Terra. Trocar a terra firme pelo vai e vem das ondas era um sonho comum de Wilfredo e Heloísa Schurman, décadas atrás.
Uma viagem do casal a bordo de um catamarã pelo Mar Azul do Caribe foi um momento inspirador e decisivo. Foi assim uma navegação espetacular, aquela navegação sem barulho, né, sem motor, somente a vela, né, num catamarã. E no último dia, onde nós estávamos numa ilha muito pequena, a ilha de São Tomás, é a metade de Ilhabela, para ter uma ideia, eu cheguei para a Heloísa e disse, um dia nós vamos voltar aqui nessa ilha com o nosso próprio barco. 10 anos depois, em 1984, eles embarcaram com os 3 filhos para a primeira volta ao mundo a bordo de um veleiro. Nós sabíamos que nós tínhamos que conhecer um pouco, entende, o mar, não era assim sair, jogar tudo para cima e sair, não. E ficamos um ano na costa brasileira, né? E aí, nesse um ano na costa brasileira, já começamos, os meninos eram pequenos, já começamos a aprender muito. E fomos sem compromisso, isso foi importante. Se chegassem lá em Fortaleza, olha, realmente não é isso que nós queremos, não tinha nenhum compromisso, voltaríamos. E essa viagem, que era para ser de 2, 3 anos, realmente se tornou 10 anos. Um momento muito difícil para nós foi numa tempestade que nós tivemos nas costas da Nova Zelândia. Nós tivemos ventos de 135 km/h e ondas de 10 metros e perdemos os 2 mastros nessa tempestade. Ao longo das jornadas marítimas, a família também deu exemplo de generosidade e amor ao adotar Cat, uma garotinha de 3 anos que era soropositiva. Foram 10 anos de convivência. A menina morreu aos 13 anos vítima de AIDS. Uma história inspiradora para toda a família que seguiu viagem por outros mares. Foram 3 grandes expedições. A mais recente terminou em 2016. O nosso mar está pedindo fôlego. Ele está com dificuldade de respirar. E nós não somos assim, querendo alarme. Não, é sério. O problema não é só do plástico que está flutuando, do plástico que já está lá embaixo, mas é do microplástico e o nanoplástico. Nós fizemos um equipamento que tem mais ou menos 80 centímetros por 30 centímetros, uma boca, e uma rede atrás, com assim, tipo uma rede bem fininha. E nós colocamos 30 minutos essa rede. O mar parecia, na ilha de Anchieta para Ilhabela, o mar parecia limpo. Nós não víamos plástico nenhum. Quando tiramos da rede, era tudo microplástico. Vilfredo conta que durante a expedição Oriente, os tripulantes atracaram em West Faiu, uma ilha isolada no Pacífico Norte entre o Japão e a Austrália, onde ficaram chocados com o lixo que encontraram. Eu fiz um pequeno vídeo, falando daquela ilha maravilhosa, aquele azul profundo do mar, aquele lindo. Uma ilha pequena e cheia de plástico, mas cheia de plástico. Se cada um fizer um pouquinho, em cada lugar onde habita, de ajudar isso, de menos lixo nesse mundo, eu acho que a gente está ajudando a preservar nosso planeta Terra e Água. Agora os Schurman se preparam para uma nova jornada. A expedição A Voz dos Oceanos, apoiada pela Organização das Nações Unidas, deve começar pela costa brasileira no primeiro semestre de 2020. A ideia é parar em pontos estratégicos para dar visibilidade ao sofrimento dos mares e oceanos. Nós vamos conscientizar as pessoas, nós vamos trazer formadores de opinião dentro do barco para transmitir, entende, como que a gente tem que preservar, a necessidade de preservar os nossos oceanos. E salvar esse nosso planeta, ajudar e fazer alguma coisa para esse nosso planeta, a água, que é tão lindo. O alarme é sério.
E vale lembrar, se quiser rever as reportagens, é só entrar no Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no celular. Ou então, se preferir, entre no youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E hoje a gente encerra com uma frase da oceanógrafa e ambientalista americana Sylvia Earle. As pessoas precisam saber que os mares estão em apuros. Temos tempo, mas não muito, para reverter os danos que produzimos. Repórter Eco, até o próximo programa.